Oi, tudo bem? Meu nome é Sérgio, sou professor de inglês. Hoje é 7 de setembro, feriado nacional, né, Dia da Independência do Brasil. E a discussão que eu trago aqui é justamente a relação entre independência e a língua inglesa, né? E por que que eu faço isso? É, Como professor de inglês, há muito tempo eu vejo que nas listas de chamada cada vez existe um número maior de nomes de estudantes com a escrita em inglês. E eu digo a escrita em inglês porque às vezes o nome está escrito de uma maneira que você reconhece como da língua inglesa. E às vezes são algumas transformações que os pais fazem, porque provavelmente eles escutam algum nome que pareça, que seja em inglês, e eles escrevem ou o tabelião, a pessoa no cartório, escreve da maneira como ela pensa que é. E então ficam alguns nomes bastante curiosos, né? Mas a questão é pensar assim, por quê? Se nós temos tantos nomes na língua portuguesa, que eles são ainda correntes, né? Existem, né? Por que que as pessoas optam, então, por um nome da língua inglesa? E eu acho que a resposta que vem é uma coisa muito parecida com o que eu vi numa loja onde eu fui há algum tempo atrás. É uma loja que surgiu no Brasil, ela é nacional, né, uma loja nascida no Brasil e que se espalhou para alguns lugares, algumas outras cidades e estados, e pelo que me parece, até mesmo em outros lugares do Brasil exista essa cadeia de lojas, né? E eu estava parado lá para comprar um produto dessa loja e a atendente estava com outra pessoa. Enquanto ela estava atendendo essa outra pessoa, eu fiquei olhando os produtos. E é interessante que todos os produtos, eu diria todos, para não dizer que são todos, eu acho que tinha alguns que tinham um nome que eram talvez parecido com latim, alguma coisa assim, mas nenhum nome era da língua portuguesa. Eles eram todos em inglês. Quando ela deixou de atender, né, terminou de atender a outra pessoa, ela veio me atender e eu perguntei para ela, né, essa loja, confirmei, essa loja aqui pertence a uma rede brasileira, né? E ela falou de uma maneira bastante orgulhosa, né? Sim, essa loja nasceu em tal lugar e ela depois se espalhou para tal lugar, tal. E aí eu fiz a segunda pergunta para ela. Por que então que os nomes dos produtos são todos em inglês? Ela deu uma resposta muito educada, ela se saiu muito bem na resposta, inclusive porque ela não pode falar contra o produto, eu achei perfeito da parte dela. Mas foi muito interessante a resposta que foi oferecida pela pessoa que ela estava atendendo, né? A mulher disse: Ah, tem que enfeitar um pouco mesmo, né? E isso me dá uma ideia do seguinte: quando uma pessoa escreve ou tenta falar alguma coisa em inglês é agora, né? E francês antes, né? Mas quando a pessoa tenta fazer isso, eu entendo que existe uma noção de que está fazendo alguma coisa melhor, está, como ela mesma diz, mais enfeitado. E o que é enfeitado? É alguma coisa que é mais bonita, alguma coisa que é mais agradável de ver. E isso eu acho que é uma noção que está na mentalidade do brasileiro, que haja algumas línguas que elas realmente são mais importantes. Como eu acabei de comentar, né, o francês já foi um dia. Então, sei lá, no século XIX ou até antes, tinha pessoas ricas no Brasil que tinham condições de mandar os filhos para fora, via de regra para a França. Aí, é claro, a pessoa está vivendo na França de uma maneira ou de outra, ela tem que se comunicar, e aí essas pessoas aprendiam a falar a língua francesa. Quando elas retornavam para o Brasil, elas, pelo que eu tenho de informação, elas tinham o prazer de mostrar para os outros que elas tinham aprendido a língua francesa, porque isso aqui no Brasil era considerado alguma coisa chique, que é uma palavra que vem do francês. Então as pessoas gostavam muito de demonstrar, olha, eu tive dinheiro
para ir para a França e estudar lá. Então isso era uma maneira de classificar até as pessoas. É claro que havia alguns brasileiros que aprendiam a língua francesa não indo para o Brasil, né? Aprendiam de outras maneiras, né? Mas essas pessoas demonstravam isso, que tinham essa marca diferencial e divisória, né? Eu faço parte de um grupo que tem o domínio do francês. Ou eu fui estudar lá, ou eu de alguma maneira consegui adquirir. E é interessante que isso permanece até hoje, porque quando eu falo para alguém que fala inglês, ou estou falando inglês com alguém, ou de alguma maneira alguma pessoa que não fala a língua sabe disso, ela fala justamente isso, que chique, né? E, na verdade, não existe, na minha opinião, nada de chique, nem de mais importante em você ter uma língua adicional, seja ela qual for, né? Porque a língua, na verdade, é um instrumento que a gente tem de comunicação. O inglês, hoje em dia, só está forte no Brasil, né? Ele começou a ficar forte porque a Inglaterra era um país que estava tendo um domínio econômico muito grande, e aí o Brasil também definiu, olha, é bom que as pessoas comecem a aprender inglês. É claro que naquela época era para pouquíssimas pessoas, inclusive porque tinha pouquíssimas escolas, mas isso foi permanecendo. E quando os Estados Unidos se tornaram uma potência econômica, era importante saber o inglês porque era uma das línguas que eram faladas no mundo e teria um monte de coisas onde você veria o inglês. Por exemplo, seria muito difícil alguém se importar com aprender árabe ou aprender o russo, porque qual seria a serventia disso, né? Então, na verdade, em aprender uma língua não existe nada de chique ou de fino. É, na verdade, uma questão instrumental, é uma questão objetiva. Agora, existe ainda, né, na mentalidade de muitas pessoas, e isso não é uma coisa assim de ser tolo, mas é uma coisa que é aprendida, que nós devemos valorizar algumas línguas. Vamos lembrar o seguinte: no Brasil tem uma quantidade enorme de descendentes de italianos e também uma grande quantidade de descendentes de alemães, japoneses também. Mas nenhuma dessas três línguas é considerada chique. Não, as pessoas não procuram tanto aprender, nem mesmo os descendentes de pessoas que falam dessa língua, dessa nacionalidade, tem a preocupação de conseguir aprender essa língua. Muitos até não gostam disso, né? Eu trabalho com estudantes, muitos deles são descendentes de italianos, e eu às vezes faço algumas brincadeiras com a língua italiana e pergunto: vocês não sabem a língua dos ancestrais de vocês? Eles não sabem e não têm o interesse de saber essa língua, né? E por que então a gente tem essa coisa com o inglês, já que a quantidade de descendentes de ingleses ou de americanos ou de outros que falam a língua é tão pequena no Brasil? Ora, se você for voltar no tempo e pensar, né, se você tem mais ou menos uns 50 anos, está em torno dos 50 como eu, né? E for pensar assim: quais eram os desenhos que eu assistia na televisão quando eu era criança? Quais eram os filmes, as séries de TV, os gibis, né? Os gibis tinha ainda, né, tinha felizmente bastante do Maurício de Souza, né? Mas tinha muita coisa que era de super-heróis, né? Desenhos animados, você vai fazer uma lista só da sua memória de quantos desenhos animados você assistiu que eram feitos por americanos, né? Filmes, basicamente o que a gente via era filme americano. Muito difícil, ou na TV ou no cinema, você assistia a um filme que fosse de outra nacionalidade, né? Mesmo brasileiros era assim, muito raro. E hoje em dia a coisa não é diferente, né? Séries de TV, a mesma coisa, você veria. Ainda eu penso que no passado talvez tivesse um pouco mais de séries brasileiras, mas a maioria eram séries, essas séries que passam toda semana, né? Toda semana você tem um episódio novo, né? Eram coisas que vinham dos Estados Unidos. E quando eu era criança havia o programa
Como é que era o nome dele? Agora eu me esqueci. Mas era um repórter que ele toda semana no Fantástico tinha acho que uns 15 minutos, que para um programa de televisão é bastante tempo, falando sobre as maravilhas da, do desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos, como eles estavam desenvolvendo aquelas ideias. E isso, é claro, né, junto com a Disneyland e tantas coisas, começava a fazer com que a gente acreditasse, nossa, os Estados Unidos são o melhor país do mundo. E muita gente ainda hoje em dia, quando, por exemplo, eu entro numa sala de aula e me apresento como professor de inglês, sobretudo para os sextos anos, que eles ainda não tiveram aula, estão começando a ter aula, né? Uma das primeiras perguntas que fazem é, professor, você já foi para os Estados Unidos? Veja, a língua inglesa, primeiro, né, ela é falada na Inglaterra. E eles não me perguntam se eu já fui para a Inglaterra, né? Depois tem vários outros países, África do Sul, Irlanda, Escócia, Nova Zelândia, Austrália e por aí vai uma porção de países cuja língua é o inglês. E vejam, nos Estados Unidos, a língua oficial não é o inglês, eles não têm uma língua oficial. Provavelmente porque eles têm várias línguas, inclusive a língua dos primeiros habitantes, os indígenas, que ainda existem lá. E outra variedade. Mas o fato é que eles não têm uma língua oficial. Agora, a língua mais usada no país, claro, é a língua inglesa. E algumas pessoas falam assim, param para pensar, né? Tá, e por que a gente não vai imitar os Estados Unidos? Eles não são melhores? Eles não são um país que é uma potência? Olha o que eles fazem, então. E eu não vou dizer para ti o seguinte, a minha posição não é que você tem que rejeitar tudo o que tem dos Estados Unidos, porque claro que eles têm gente muito legal, gente muito boa. Tem os caras que gostam de explodir tudo quanto é coisa. Claro, tem um exército que está indo para tudo quanto é lugar, mas tem muita gente boa nos Estados Unidos. Então, tomar também uma posição de dizer, não, chega, não quero nada dos Estados Unidos, que eles são americanos, eles são invasores. Não, isso é desnecessário, né? Use aquilo que tem de bom, sim. Agora, o que eu estou comentando é, por que nós temos que imitar esse país, né? E muita gente vai dizer que é justamente porque eles são melhores. Agora, vamos pensar o seguinte, se eles são melhores, nós necessariamente estamos nos colocando numa condição inferior, né? Nós necessariamente estamos dizendo que nós somos inferiores. E no momento que a gente faz isso, a gente está aceitando e delegando a eles o poder de serem melhores. E isso tem consequências, obviamente, né? Uma delas é a questão de identidade, da gente saber que a gente tem alguma importância, que a gente tem algum valor. Caso contrário, nós temos que dizer que realmente nós não temos nenhum valor. E aí, uma das coisas que nós temos que pensar é o seguinte, se tiver um governo que diga assim, olha, nós vamos cortar qualquer verba para pesquisa no Brasil, porque o brasileiro não sabe pensar. Só quem sabe pensar são os americanos. Então, para que nós vamos pegar verba do povo e vamos usar para pesquisa, por exemplo, para saber, por exemplo, como que a gente pode ter uma vacina contra o coronavírus? Né? Não vai, porque o único que vai conseguir fazer a vacina contra o coronavírus são os americanos, porque são eles que pensam. Então, essa é uma das razões. Outra das razões é, claro, se isso acontece no Brasil, muito brasileiro pensa assim, né? Ah, mas isso é daqui. Na verdade, tem muitas situações em que a gente vai ver que outros países nos respeitam menos. Vejam bem um caso que é muito importante, né? Você digita em inglês, tá? Precisa ser em inglês. Se for em português, eu não sei se vai funcionar. Digita lá. Brazilian Women. Né? Women é o plural de woman. Woman quer dizer mulher, né? Você digita lá. Aí você vai ver o quê? Corpos. Mulheres muito bonitas, com corpos maravilhosos, via de regra, de biquíni na praia, que é a imagem que muitos deles têm. Brasil é praia, né? Brasil é praia e Rio de Janeiro, né? E mulher muito sarada, muito bonita, né? Com aqueles corpaços e tal. Aí depois você digita
Germany Women, ou German Women, ou seja, mulheres alemães. Você vai vê-las vestidas, você vai ver a chanceler da Alemanha, a Angela Merkel. Você vai ver mulheres inteligentes. Vejam que isso é uma construção não só lá de fora, não é uma ideia que gera só pelas pessoas lá de fora. É uma ideia que gera pelas pessoas daqui do Brasil, porque nós nos colocamos numa posição inferior, né? E nós acabamos copiando tudo o que vier dos Estados Unidos, porque a nossa ideia é de que eles são os melhores, né? Vou dar um exemplo de uma coisa que é muito complicada, né? Digamos que você trabalhe numa empresa, né? Trabalha numa empresa, e você tem 2 colegas. Um dos colegas é uma pessoa super autêntica, sempre está aparecendo com uma roupa diferente, sempre está aparecendo com um calçado diferente, uma piada, uma brincadeira, uma história diferente. Sempre tem alguma coisa que essa pessoa tem que contar que é novidade. E a maneira como essa pessoa tem de falar isso é sempre de uma maneira tão propagandista, ou seja, é tão legal, é tão envolvente, que todo mundo presta atenção. Goste ou não até, você sabe daquela pessoa, né? Então, esse é um cara que faz propaganda sobre si mesmo, sobre as coisas que faz. E tem o outro. O outro é o cara que tenta ser esse primeiro. Ele sempre está copiando o que o primeiro fez. Então, o primeiro aparece lá com uma história, de repente, de alguma coisa que aconteceu para ele, né? Aparece um dia com uma história tal. E ele conta de uma maneira envolvente, tal, sempre é tudo muito positivo, o que ele fez é sempre muito legal, tal. Não dá 2 dias, esse que tenta imitar chega com uma história que é muito parecida, só que assim, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma pessoa, não tem aquele envolvimento. E aí você também já olha para aquilo e fala assim, que coisa cansativa, né? Que coisa desagradável, porque é claro, né? É uma tentativa de imitação do outro. Então, quando nós, brasileiros, tentamos colocar o nome no filho em língua inglesa, quando tentamos colocar palavras do inglês no português, quando vestimos camisetas, por exemplo, que estão em inglês, muitas vezes a coisa dá errado, né? Os nomes das pessoas, muitas vezes eu vejo nomes assim que eu falo, o que está escrito aqui? Porque realmente foi uma escrita muito estranha, né? Palavras. Veja só a palavra ranking. E você está falando assim, mas que palavra que é essa? Ela é escrita como ranking. Agora você entendeu. Ranking. Só que o R, quando inicia uma palavra, ele nunca em inglês vai ter esse som de R. Portanto, não vai ser ranking. Vai ser ranking, uma coisa assim. O som vai ser mais ou menos isso, mas não esse som que a gente faz. E existe a palavra ranking, sim, em inglês. Só que ela tem escrita que é H-U. E então veja, para que se coloca essa palavra se ela depois é falada toda errada? Né? Inclusive as pessoas até criaram a ideia do ranquear. Se você pegar uma frase em que tem a palavra escrita como ranking, né? E simplesmente tirar isso, você vai ver que ela não faz falta nenhuma. E aí alguém pode perguntar, tá, então por que colocaram? Pela ideia de que se tem que sempre colocar alguma coisa em inglês no português, para ficar, como disse aquela mulher da loja, mais chique. Só que aí fica justamente como esse sujeito que tenta imitar o colega. Fica uma coisa que não é nem aqui nem ali. Fica uma coisa muito esquisita, né? E camisetas escritas em inglês, que tem várias pessoas que usam, e é muito comum. Eu até fazer a brincadeira com algumas pessoas que eu conheço. Eu falo, se você disser para mim o que está escrito na sua camiseta, eu te dou uma caixa de bombom. Via de regra, a pessoa faz uma coisa que é tão complicada,
que ela diz, eu não tenho a menor ideia, eu comprei porque achei bonito. E se tiver escrito, eu comento a pessoa, tiver escrito uma besteira enorme, né? Alguma coisa como, eu sou uma, sei lá o quê. Você está carregando no peito e dizendo sobre si mesmo que você é isso ou aquilo. Ou mesmo que esteja escrito alguma coisa que valha, veja, você está fazendo uma propaganda, dando o seu próprio corpo para fazer propaganda de alguma coisa que nem é sua, que você não sabe nem o que é. Né? Então, essa condição é uma condição de se submeter ao outro. E submeter quem? A outra cultura. Ao outro. É novamente reafirmar. Olha, nós não somos tão importantes quanto vocês são importantes. E é claro que a gente vai acabar vendo que isso sempre tem repercussões negativas para a gente. Né? Então, essa é uma coisa que, lamentavelmente, não está sendo discutida. Você abre a internet e procura lá, tem várias páginas onde você vai encontrar um monte de coisa que é completamente desnecessária, mas para palavras em inglês. Né? E tem uma coisa bastante séria nisso, que é devagar estão substituindo, não estão aprendendo inglês. Veja, eu falo isso porque eu sou professor de inglês. Infelizmente, as pessoas não estão aprendendo inglês. Elas só estão tentando enfiar algumas palavras ali e transformando isso de qualquer jeito. Mas cada vez eu vejo mais e está havendo uma substituição. Então está havendo uma confusão enorme e que eu digo para vocês, só pode trazer prejuízo para a gente. Então o que eu acho que nós temos que começar a fazer? Reforçar a nossa identidade. Eu não estou falando de nacionalismo, como aquelas pessoas que pensam assim, então agora eu vou defender só o que é do Brasil, só o que é brasileiro. Não, já falei isso, né? Vamos valorizar sim. Agora vamos abrir as nossas fronteiras, né? E se nós pensarmos abrir nossas fronteiras, veja, quanta coisa maravilhosa que tem só nos países vizinhos aqui, né? Que por que nós não achamos que é tão maravilhoso assim? Porque a gente foi condicionado a acreditar que só é interessante aquilo que vem dos Estados Unidos. Então nós aprendemos que o que vem da Argentina, por exemplo, a Argentina são os nossos inimigos. E eles têm tanta coisa boa, assim como nós temos, né? Então, a gente pensar, para um pouquinho, quais outros países tem no mundo? Quais outras culturas? Aí a gente vai ver que a gente começa a fazer uma abertura, e a gente começa a aprender muito mais coisas. Inclusive dos Estados Unidos, mas de outros países também. Principalmente aqueles que são descendentes de alguma cultura que está no Brasil, né, como italianos, alemães, japoneses, agora tem muito mais gente, né, de outros países, o que é maravilhoso, né, mas a gente começar a valorizar mais isso, como, por exemplo, teve nas Olimpíadas, faz pouco tempo, um país que foi invadido pela China, e a China obrigou a que eles, ao invés de colocarem o nome do país deles, desculpa, eu não me lembro agora qual que é o... Sei que tem Taipei, alguma coisa Taipei. E eles foram obrigados a colocar aquilo ali. E pessoas do país disseram, não, eu não estou contente com isso. Porque, na verdade, nós temos a nossa língua, nós temos a nossa cultura, nós temos a nossa identidade. Então, eles sabem quem eles são. E eles não são chineses. Então, por isso existe esse incômodo da parte dessas pessoas. Né? E nós, na verdade, não temos a mínima necessidade de tentar imitar nada. Porque há uma ideia de, brasileiro não sabe fazer nada, brasileiro é tudo uma porcaria. Veja, quem é que inventou o avião? Os americanos, em geral, não aceitam que foi o Santos Dumont. Eles falam que foram os irmãos Wright. Mas foi Santos Dumont que inventou, um brasileiro. Ele teve que ir para a França, sim, porque aqui ele não teria condições, mas chegou lá e inventou o avião. Um dos maiores arquitetos do mundo foi o Niemeyer, né? O Brasil tem medalha de ouro de monte no vôlei olímpico. Quem foi um brasileiro? O Bernardinho, que conquistou aquilo. E se a gente pegar a lista da quantidade de brasileiros que fazem coisas maravilhosas,
e que são conhecidas às vezes fora do Brasil, né, no mundo afora, você vai ver que tem uma lista gigantesca. Então, o que tem que acontecer é acabar essa mentalidade de vira-lata que nós temos e parar de passar isso para outras gerações, de dizer que nasceu no Brasil, não vai dar para nada. Né? E começar a pensar, sim, nós fazemos coisas boas, inclusive na língua. Veja que tem coisas, por exemplo, como fui. É muito criativo isso, porque nós brasileiros, nós usuários da língua portuguesa, ouvimos isso e nós já temos certeza absoluta, nós temos entendimento. O que a pessoa está dizendo é que ela está indo embora rápido. Então, quando é o fui, é o verbo no passado. Mas peraí, um pouquinho, você está aqui ainda. Sim, estou querendo dizer que eu já estou lá. Ou seja, estou indo muito rápido. Só que não é outra coisa muito interessante. Isso só para falar de coisas bem coloquiais, né, bem populares e tal. Mas tem várias coisas que nós criamos aqui e que devem ser usadas. Então, a ideia principal não é a gente ficar como nacionalista que só valoriza o que tem do Brasil. Mas também não é a gente, então, achar que o que vem dos Estados Unidos é só o que é bom. Dos Estados Unidos e do resto do mundo. Aí sim nós seremos um país independente, que sabe o que é bom, que está fora do Brasil, mas também se reconhece como um país que tem importância e que realmente quer ser independente. Porque se nós continuarmos como nós estamos, o que nós estamos pedindo é para sermos dependentes, como a pessoa da empresa lá. Se ela não tiver aquele que vai inventar a piada, quem que é ela? Porque ela só copia. Então ela não é ninguém. Ela só é a partir do momento que o outro cria. Então, na hora em que nós falamos, não, pera um pouquinho, a gente também cria coisas muito legais, a gente vai ver que, na verdade, a gente tem coisas muito interessantes, a gente não precisa depender de ninguém. E aí sim, no 7 de setembro, a gente comemora e fala assim, estamos comemorando o 7 de setembro, dia da independência do Brasil, que, aliás, no ano que vem já faz 200 anos. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês e depois eu vou postando outros vídeos sobre outros assuntos que são realmente importantes de serem falados. Um abraço para todo mundo, bom feriado, tchau, tchau.